Nós estamos numa série de estudos sobre a salvação. E hoje eu gostaria de falar de um tema ligado à salvação que normalmente a gente não aborda com tanta frequência. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ira. Você já se irou em algum momento? A ira é um sentimento que às vezes é mais comum do que a gente imagina, né? Às vezes nós reagimos com ira quando algumas coisas não acontecem como nós gostaríamos. Alguém, por exemplo, no trânsito nos dá aquela fechada e a gente fica irado com essa situação. Agora mesmo, quando eu cheguei aqui, eu estava tentando estacionar o carro, não tinha lugar nenhum aqui na porta da igreja, nem em volta aqui. Eu desci bem a rua tentando procurar um lugar e eu estava distraído tentando procurar um lugar, quando de repente eu vi uma buzinada bem forte atrás de mim e eu tomei um susto e tinha uma pessoa lá me saudando com um dos dedos da mão. Eu deixei irado, né? Certamente eu deixei irado. Foi culpa minha. Eu me distraí ali enquanto eu procurava um lugar para estacionar. Às vezes nós iramos em casa, nós iramos às vezes com o cônjuge, nós iramos com os filhos, eles iram-se conosco, a gente ira-se no trabalho, a gente ira em várias outras atividades. Mas a grande pergunta é, irar é pecado? A ira é pecado? Sentir ira é pecado? A sentir ira não é pecado, porque veja só o que a Bíblia diz a respeito de Deus. Diz que Deus é um justo juiz, ou um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se a ira fosse pecado, Deus não sentiria ira. Mas esse parece um conceito muito estranho. A ira de Deus, Deus sente ira? Como podemos entender isso? Como podemos entender que a ira, Deus sente ira? Eu vou mais longe ainda e peço que não me entendam mal, mas a ira é algo inerente a Deus. Não que a ira seja uma característica essencial de Deus, mas a ira vem de Deus. A Bíblia diz duas coisas sobre Deus, como sendo essenciais. A Bíblia diz que Deus é santo. E a santidade de Deus está relacionada com o isolamento total dele do mal, do pecado, da maldade. Deus é puro. Em Deus não existe nenhuma mancha de pecado, nenhum sentimento de pecado. Deus é completamente isento do pecado. Por isso Deus é santo, no sentido de que em Deus não existe nada relacionado ao pecado. Deus é puro em todos os sentidos. A Bíblia afirma isso então em 1 Pedro 1,16, de que Deus é santo. Também Levítico no capítulo 11, versos 44 e 45. Uma outra característica essencial de Deus é que Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é, não Deus tem, mas Deus é amor. Então essas são as duas características essenciais de Deus. Deus é amor e Deus é santo. Então a ira de Deus, a ira que provém de Deus, provém dessas duas características dele, porque a ira está relacionada com tudo que não está correto. A ira, então, é a resposta de Deus àquilo que não está certo. Então, a ira tem a origem nessas características de Deus. Aqui, como Deus é santo, como Deus tem amor, pena que eu não consigo enxergar ali aquela distância, eu tenho que me voltar. Então, como Deus é santo, Deus é amor, então Deus não transige com nada que está errado. Então, tudo que está errado, a reação natural de Deus ao que é mal, ao que traz amargura, ao que traz sentimentos ruins, ao que leva ao pecado, então a reação natural de Deus contra isto é a ira dele. Então, o que é a ira? A ira é a reação natural de Deus contra tudo que não é justo e contra tudo que não provém do amor. Então, essa é a característica da ira. Quando é que nós iramos? Nós iramos quando nós achamos que uma coisa não está certa. Por que o rapaz me buzinou ali há pouco, me deu aquele aviso sonoro extremamente forte? Ele estava me dizendo que eu agi errado. Eu não estava sendo justo com ele, eu estava na frente, estava atrapalhando. E ele então me avisou que ele está virado com aquela minha atitude, e ele estava certo, eu realmente estava atrapalhando, ou eu o atrapalhei ali naquele momento. A ira dele foi justa. Ele estava dizendo: você está agindo em desconformidade com a boa conduta
de civilidade no trânsito. E ele tinha toda a razão que eu realmente estava fazendo isso. Então isto é a ira. A ira é a reação de Deus contra tudo que não provém do amor e contra tudo que não provém da justiça, tudo que é errado. Então todas as leis morais de Deus, todos os mandamentos de Deus têm este enfoque, ou estão baseados no amor de Deus e estão baseados na justiça de Deus. Justiça e amor, todos os mandamentos de Deus estão relacionados a isto. Então, a indignação natural de Deus, a indignação de Deus, como eu disse antes, é contra tudo que não está certo. É quando nós, humanos, agimos de uma forma que é contra aquilo que Deus sabe que é o certo. Então, a preocupação de Deus por justiça e retidão, que provém da santidade do amor dele, é que estimula a ira divina. Então, sendo assim, ao ver o mal, Deus fica irado. A ira é a sua resposta lógica à injustiça e à iniquidade. Vamos dar uma olhadinha no texto que nós começamos de novo, que é o Salmos capítulo 7, verso 11. Eu vou colocar aqui no quadro, porque muita gente não tem a Bíblia. Nós também estamos transmitindo pela internet. Quando o texto está aqui, o texto entra e a pessoa que está assistindo pela internet consegue ler o texto bíblico também. Então eu vou colocar aqui o texto novamente, mas você pode ler na sua Bíblia se você quiser. Na primeira versão, nós lemos na versão internacional, nova versão internacional. Vamos ler este mesmo verso na linguagem de hoje. Veja como tem uma pequena diferença ali. Ali diz, Deus é um juiz justo. Todos os dias Ele condena os maus. Percebe? É o mesmo verso, tem apenas uma diferença na versão, na tradução. Então Deus se ira todos os dias. E o que é a ira de Deus? É a condenação dos maus ou do mal. Então Deus, ao olhar para a terra, Ele fica irado com todas as nossas atitudes, com tudo aquilo que nós fazemos, que contradiz a sua santidade e o seu amor. Nossas atitudes que não derivam da justiça e do amor, causam em Deus essa ira, e Deus condena estes atos que são provocados por nós quando nós nos afastamos daquilo que Deus é, do sentimento de Deus. Aqui em Romanos, no capítulo 2, versos 4 a 11, nós encontramos esse texto onde deixa claramente ali delineado que nossas escolhas é que podem determinar o que Deus, a reação de Deus aos nossos atos. Vocês podem ler aqui na tela, eu vou ler aqui na minha Bíblia, começando com o verso 4. Diz assim, desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Verso 5, está ali sublinhado. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, preservando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Se você olhar bem esse texto, você perceberá que Deus está dizendo aqui que, em primeiro lugar, Deus ira sim contra as pessoas. Muita gente tem a ideia de Deus como sendo um Papai Noel, o bom velhinho, aquele que passa a mão na cabeça de todo mundo, não importa o que você tenha feito, ele é tão bom, tão bom, tão bom, ele ama tanto, que ele então vai passar a mão na cabeça e vai desculpar todo mundo pelo que fez de mal. Mas isso não é bíblico, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus condena o mal. E as pessoas que vivem na prática do mal também sofrerão a ira de Deus,
porque Deus terá que frear o mal, Deus terá que exterminar o mal, Deus terá que acabar com o mal. E aquele que persevera na prática do mal, ele está se colocando em oposição a tudo que Deus é. Então essas pessoas dizem o texto bíblico ali, que sofrerão a penalidade de Deus, ou sofrerão a ira de Deus. E o texto bíblico diz no verso 5 que nossas escolhas é que determinam isto. Se nós escolhemos seguir a Deus, se nós escolhemos andar com Deus, Deus nos promete então tudo aquilo que eu tenho pregado nessa série sobre a salvação. Ele vai nos dar uma vida eterna, Ele vai nos dar um novo lar, viveremos livres da presença do pecado, teremos uma vida que nunca imaginamos, uma vida que nunca sonhamos, muito além daquilo do que a nossa mente consegue hoje imaginar. Mas se por outro lado escolhemos viver na prática do mal, o texto bíblico diz que nós teremos então que sofrer a ira de Deus. Mas nossas escolhas é que determinam se vamos receber de Deus então ali a misericórdia e a bondade, ou se sofreremos a ira de Deus. E o texto diz que Deus não trata ninguém com imparcialidade. Ali Paulo usa a expressão judeu e grego. Ele estava escrevendo para pessoas de origem grega. E ele fala que embora a religião judaica, o cristianismo viesse da religião judaica, mas Deus trataria o judeu da mesma forma que vai tratar o grego. Em outras palavras, Deus vai tratar o adventista e o não adventista do mesmo jeito. Deus vai tratar o católico e o não católico do mesmo jeito. Deus vai tratar o evangélico e o não evangélico do mesmo jeito. Deus vai tratar o islâmico e o não islâmico do mesmo jeito. Então Deus vai tratar cada pessoa não pelo nome que ele tem, não pelo nascimento dele, não pela religião dele, não pelo nome da igreja que ele frequenta, mas Deus vai tratar cada pessoa igualmente. Não é porque eu sou um cristão, não é porque eu frequento esta igreja, que isto me coloca numa fase de isenção, que eu posso praticar o mal, eu posso viver na prática do mal, eu posso estar aqui de manhã no sábado, mas quando eu saio daqui, quando eu estou vivendo lá fora, minha vida é totalmente diferente da fé que eu professo. Eu estou na igreja no sábado de manhã, mas durante a semana a igreja não está em mim. A Bíblia diz que Deus vai me tratar igualzinho, Ele vai tratar alguém que não tenha nenhuma vivência com Ele. Não é o nome que vai me proteger, não é a minha profissão de fé por estar aqui que vai me proteger, mas as minhas escolhas determinarão o que eu vou receber do Senhor. Claro que a mensagem de Deus é para que todos nós nos arrependamos e tenhamos a vida que Ele sempre sonhou para a gente. Mas Deus seria injusto, Deus seria ingrato, se Ele escondesse de todos nós qual será a consequência para aqueles que no final estiverem vivendo longe dEle. Seria uma maldade dEle, se Ele não nos contasse o que vai acontecer no final. Então Deus diz, meus queridos, eu vou ter que acabar com o pecado. Eu vou ter que dar um fim ao pecado. O pecado não vai poder continuar vivendo a existência inteira, a eternidade. Então vai chegar um momento em que eu vou dar um fim no pecado. Então quando eu der fim no pecado, Deus vai acabar com toda a lembrança do pecado. A Bíblia diz, nós veremos daqui a pouco, que Deus vai ter que queimar todo o planeta para apagar toda a lembrança do pecado. E todos aqueles que estiverem vivendo no pecado, infelizmente, terá que sofrer então este ato punitivo de Deus. Não porque Ele quer fazer isto, porque sem dúvida nenhuma vai ser o grande sofrimento de Deus no dia em que Ele trouxer o seu juízo sobre estes. Mas Deus não pode permitir que o pecado continue depois. Se Ele simplesmente passar a mão na cabeça de alguém, Ele vai estar abrindo a porta para que todo o mal que agora existe volte a existir novamente. Então Paulo está dizendo isto, nossas escolhas determinam. Vejam esse outro texto, de 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 8. Ali fala sobre o juízo que Deus vai trazer àqueles que infelizmente viverem na prática do pecado. Diz lá em 2 Tessalonicenses 2,8, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Esse texto está sendo dito a respeito daqueles que estarão vivos no dia da volta de Jesus,
e infelizmente viveram no pecado e no mal e não estarão salvos. Então eles não suportarão a presença de Deus e morrerão ao contemplarem a face do Senhor. Em 2 Tessalonicenses ainda, capítulo 1, versos 6 a 9, continua esse tema da ira de Deus. Veja ali o que diz o texto. E a vós outros, que sois atribulados, está falando a respeito dos salvos, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes que não conhecem o evangelho, ou aqueles que não obedecem ao evangelho, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então essa é a afirmação que a palavra de Deus faz. Nós muitas vezes nos enganamos achando que pelo fato de termos aceitado Jesus como nosso Salvador, apesar de termos vivendo aqui, de termos pela fé aceitado a graça que o Senhor nos dá, isso nos permite viver uma vida meio dúbia. Às vezes vivemos com um pé no império das trevas e um pé no reino de Deus. Mas isso é uma mentira. Mentira que estamos contando para nós mesmos, porque nós estamos nos enganando. Nós não podemos viver uma vida dúbia. Quando nós vivemos na prática do pecado, nós estamos nos condenando a sofrermos a ira de Deus que será derramada, infelizmente, sobre todos aqueles que não viveram uma experiência real com Ele, que viveram uma experiência honesta com Deus, que aceitaram a Jesus como Salvador e agora vivem de acordo com a ética do reino de Jesus. Quando nós vivemos lá e aqui, quando nós brincamos, às vezes quando juntamos assim uma rodinha, alguns brincam, né? Tipo assim, dizendo que ainda faz alguma coisa, que tem um estilo de vida meio em dúvida, mas trata isso na brincadeira. Se nós levássemos isso em consideração, eu creio que isso não é sentido para a brincadeira. Quando nós vivíamos lá no Canadá, tem uma cidade bem relativamente perto da cidade que eu vivi, chamada Sudbury. Sudbury é a cidade onde tem mais mineração no Canadá. A Vale do Rio Doce, essa empresa brasileira, a Vale, tem lá uma subsidiária lá, uma empresa muito grande lá. E eles então mineram. A maioria das grandes mineradoras do mundo pertencem, grande parte pertence a algum grupo de lá, que tem sede lá em Sudbury. Aqui no Brasil, mesmo lá na Bahia, na cidade de Caetité, no interiorzão do Brasil, um dia eu estava vendo um relatório lá de uma empresa canadense de mineração e eles têm uma mina ali, eu fiquei admirado. Lá no interior da Bahia, eles têm uma mina lá, na cidade de Caetité. E eles têm minas também no Chile, eles têm minas na Bolívia e têm minas em vários países do mundo. E uma vez eles colocaram um anúncio lá no jornal de Sudbury, querendo motoristas para dirigirem aqueles grandes caminhões de mineração na Bolívia. E lá no anúncio dizia que ia dirigir numa região perigosa. As estradas são estreitas, as estradas são perigosas, os despenhadeiros são profundos e os caminhões são grandes e precisavam de motoristas habilitados, primeiro para dirigir aqueles grandes caminhões, depois que tivessem aí sangue frio para dirigir naquelas condições. Obviamente o salário era uma fábula, né? Mais talvez do que ganha aqui no Brasil um médico ou um advogado. Apareceram vários candidatos. E lá, no que eu li no jornal, dizia que o recrutador lá da empresa, depois de uma entrevista, que ele fazia uma última pergunta. Até onde você está disposto ou tem coragem de dirigir na beira do precipício? Até onde você tem coragem de colocar o carro, o caminhão? E a maioria imaginou que eles estavam precisando de heróis, né? E a maioria dizia, olha, eu tenho coragem de andar até 50 centímetros da borda do precipício. Outros mais corajosos, porque precisavam do trabalho, disseram, eu tenho coragem de levar o caminhão até 30 centímetros da borda do precipício. Veio um outro, dizia lá o jornal, que chegou ao absurdo de dizer que teria coragem até de passar com o caminhão a 10 centímetros da borda do precipício.
E depois desses testes todos, um foi contratado. E o que foi contratado foi o que disse: eu dirijo o caminhão o mais distante possível da borda do precipício. A empresa contratou isso, que um caminhão daquele custa quase $1 milhão. E eles não vão querer colocar o caminhão na mão de um louco, que vai levar o caminhão na borda do precipício. Eles querem alguém que cuidem da propriedade da empresa. Às vezes não é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos olhando para Deus e dizendo: Senhor, até onde eu posso ir? Qual é o meu limite com o pecado? É aqui? Eu posso viver aqui, Senhor, e ainda tudo bem com nós dois? E se eu botar o pé aqui? Ainda faltam meio milímetro, ou sim, sei lá, uns 2 milímetros. Tudo bem, Senhor? Nós estamos bem ainda um com o outro? E se eu colocar meu pé metade assim? Eu ainda estou do lado de cá, não pisei lá ainda. Estou seguro, Senhor? Meus queridos, o que é isso? Que absurdo é esse? Você não tem prazer em viver com o Senhor? Você quer tentar ver qual é o limite? Quanto mais distante você pode andar e tudo bem? Você quer viver longe de Deus? Olha o que vai acontecer a quem vive longe, quem vive na desobediência. Deus não está nos enganando, dizendo: se você escolher este caminho, tudo bem. É com tristeza, Deus diz, mas eu respeito a sua decisão, a sua opinião. Eu não vou impedir, não vou correr para lhe prender e dizer: não, não vai. Eu vou apelar, vou suplicar, mas lhe impedir eu não vou. Mas essas são as consequências. Eu não vou lhe enganar. Não pense que no final você vai desfrutar da vida eterna, porque não vai. Então, viver na borda do precipício, ou tão perto do precipício, é um risco muito grande. E Deus está deixando bem claro que, infelizmente, essa será a consequência para aqueles que escolherem este caminho. E aqui o texto bíblico, nos nossos 2 próximos textos, vamos ler uma lista de, infelizmente, práticas pecaminosas que Deus diz que não herdarão o reino dos céus. Vocês estão vendo a primeira aí em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Eu vou ler aqui com vocês. Ali diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Eu não sei o que dizer depois de ler um texto desse, sinceramente fico sem palavras. A única coisa que eu posso fazer é apelar. Se você ainda cultiva alguma dessas práticas que está escrito aí, irmãos, por favor, afastem-se disso hoje, agora, neste momento, porque Deus deixa claramente: quem vive na prática destes pecados não herdará o reino de Deus. Apocalipse 21, verso 8, segunda lista. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Então Deus não doura a pílula, Deus não usa meias palavras, Deus não usa de subterfúgios, Deus não usa de uma forma, Deus não diz de uma forma que você possa entender outra coisa. Ele é claro, Ele é justo, Ele não quer que você se engane, Ele não quer que você só se descubra, ou que você só descubra as consequências no final, quando já for tarde demais. Então Ele está dizendo: aqui é o que vai acontecer. Mas Deus não está falando isso com prazer, com alegria, dizendo: olha, eu vou trazer o mal sobre você e vou me vingar finalmente. Não, Deus está dizendo isto é porque Ele não quer que nenhum de nós caia nisto ou sofra a ira dEle. Pelo contrário, Deus quer que todos nós sejamos salvos. Ele nos destinou para a salvação. Deus ama como ninguém é capaz de amar. Ele é o nosso Pai. Mas Ele está dizendo: filho, é isso que vai acontecer com você. Se você começar a fumar crack, você não vai mais ter condição, sua vontade vai estar tão comprometida que você não vai ter mais forças para deixar de fumar crack.
você vai sair de casa, você vai viver na rua, nessas cracolândias que toda cidade grande tem, esse vai ser o seu destino, você vai pegar uma pneumonia, você vai morrer, um traficante pode lhe matar, ou você pode ter problemas com a justiça, você não vai ter alegria nenhuma mais na vida, você não vai ter liberdade, você não vai ter prazer com sua família, você vai ficar magérrimo, é isso que vai acontecer com você, e por último você vai morrer. É isso que Deus está dizendo, não é assim que nós dizemos para os nossos filhos? Mas filho, se você não cair nessa cilada, imagine a vida que você vai ter, uma vida de sucesso, você vai ter sua esposa, seus filhos, você vai ter um bom trabalho, um trabalho digno, você vai poder ter suas coisas, ter sua casa, poder viajar, poder ter tudo que você sonha, mas a escolha é sua, filho. Eu não posso evitar, não vou estar com você todo o tempo, eu não posso te controlar o tempo inteiro, você é quem escolhe. Agora saiba, só tem esses dois destinos. Se você começar a usar, fumar as pedras de crack, esse vai ser o seu destino. Estou lhe avisando, vai ser assim. Agora se você disser não, for firme, vai ser assim. Agora você escolhe. É isso que Deus está dizendo. Deus não nos engana, não pense que vai ser um Papai Noel no final, que vai passar a mão na cabeça, que o mal é terrível. Ali fala sobre o lago de fogo. Veja, a Bíblia fala que, infelizmente, haverá um lago de fogo. É quando Deus for destruir toda a lembrança do pecado neste mundo. Quando Jesus voltar, na segunda vez, depois do milênio, Deus vai destruir tudo que o pecado tocou, tudo. A Bíblia fala que Deus vai derramar fogo do céu, compara ali a fogo de enxofre. Claro que é muito mais. Não existe nenhum fogo na terra capaz, talvez, de derreter ali grandes rochas, montanhas de rochas. Então, o calor deste fogo que virá sobre a terra não é comparado a nenhum que existe hoje. E o texto ali é muito claro, fala que Deus vai descer, fogo do céu vai descer. Fogo como se fosse de enxofre, e vai consumir tudo. E nem o próprio diabo vai conseguir escapar. O diabo, que é um ser espiritual, nem ele vai conseguir escapar. E o texto diz ali que ele será lançado dentro do lago de fogo. Diz que o engano, representado pela besta, já está condenado ao lago de fogo. Diz ali também que o dragão, o mal, tudo vai ser lançado dentro do lago de fogo. E este lago vai destruir o pecado. É o fogo que destrói o pecado. E a destruição será eterna, as consequências da destruição será eterna. Nunca mais vai se levantar novamente. Agora eu fico imaginando o sofrimento de Deus. Eu tenho 2 filhos, eu amo os meus filhos. Eu faço qualquer coisa por eles. Qualquer coisa eu faço por eles, né? Eu e minha esposa, né? Não há nenhum sacrifício que seja grande demais que nos impeça de fazer por eles. Por eles a gente, se necessário for, daríamos até a nossa vida. Só que o que eu sinto pelos meus filhos é uma ínfima parte do que Deus sente por todas as pessoas que já nasceram neste mundo. A ponto do próprio Deus ter se sacrificado na cruz. Eu digo que eu poderia dar a minha vida pelos meus filhos. Deus diz, eu dei a minha vida pelos meus filhos. Há uma diferença muito grande na construção desta oração. Agora imagine o sofrimento de Deus em trazer então a ira dele sobre as pessoas. Imagine como Deus vai estar chorando. Imagine a dor que vai permanecer no coração dele por muito tempo. Mas Deus vai ter que trazer, porque o mal, o pecado não vai poder ser perpetuado na terra. Deus trará então isto. Diante disso tudo, o que nós podemos fazer? Um texto que eu não tenho aqui, vamos procurar na nossa Bíblia. Atos capítulo 2, verso 37. É o que podemos fazer. Atos 2, 37. Atos 2, 37 diz ali. Depois de Pedro ter pregado um sermão, a multidão que ouviu o sermão de Pedro, diz que, ouvindo eles o que Pedro havia pregado, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, meus queridos, o que nós devemos fazer é arrepender-nos. Se você está vivendo nessa condição ainda de longe de Deus, se você está vivendo uma vida dupla, se você é uma pessoa aqui hoje, outra pessoa nas suas atividades fora daqui, cuidado, é o momento de arrependimento. Quantas pessoas levantaram esta manhã, tomaram o café da manhã, estavam cheios de planos para este sábado e agora estão mortas? Porque a vida é assim. Ontem mesmo eu estava dirigindo à tarde, ouvindo a Rádio Gaúcha, de repente apareceu ali, interromperam a programação para dizer que um acidente tinha ocorrido na rodovia 122, a RS 122, uma picape atravessou a pista, bateu, não sei se em outro carro, e 2 pessoas, 2 homens morreram. Naquele momento ali, talvez uns 5 minutos antes, eu fiquei imaginando para onde estariam indo estes homens, para Farroupilha, saindo de Farroupilha, talvez fosse encontrar a família à noite, estavam viajando, quem sabe a trabalho, a negócios. Infelizmente, todos os planos foram interrompidos ali. Mas eu pensei, estes homens estavam prontos para morrer, do ponto de vista espiritual. Eles estavam vivendo com Jesus, tinham aceitado Jesus como Salvador, viviam em harmonia com aquilo que a palavra de Deus ensina, ou morreram sem a salvação? Morreram longe de Deus. De uma hora para outra, questão de segundos, tudo acabou para eles. Nós não podemos nos iludir achando que nós temos todo o tempo para decidirmos. Por isso que a Bíblia diz hoje, no livro de Hebreus capítulo 4, diz amanhã, não, diz hoje, agora, nesse minuto, porque é o único tempo que nós temos, é o presente, é o agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, você sabe, né? Não dê as costas, o endurecer o coração é dar as costas, dizer, não, depois, eu ainda tenho um monte de compromissos, ou, olha, aquela pessoa é tão especial, eu tenho que viver numa relação pecaminosa com ela, que sem ela eu não vivo. Isso é endurecer o coração. É dizer, olha pastor, se eu não entende a minha profissão, se eu não fizer algumas coisas erradas, eu não sobrevivo. Você está apenas enganando a si mesmo. Ninguém vive na mentira e no pecado e vive bem. Ninguém. Nenhuma situação de pecado traz de fato felicidade. Ninguém. Nenhuma situação. O texto está dizendo, meu querido, é hoje, é agora. Você não pode sair daqui sem uma resolução de dizer, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. E eu te amo em resposta ao amor que o Senhor tem por mim. Eu compreendo que o Senhor foi além do que eu poderia imaginar. O Senhor andou neste mundo. O Senhor se deixou prender. Foi maltratado. O Senhor deu a vida de uma forma cruel na cruz por mim. Eram os meus pecados que estavam sendo pagos naquela cruz. E o Senhor ainda atribui a mim todas as virtudes de sua vida. E o Senhor está aqui apelando, como eu faço com os meus filhos, para que eles tomem boas decisões na vida. Senhor, como eu posso virar as costas para o Senhor, sabendo as consequências que o mal vai trazer no final? Eu tenho, Senhor, que entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou agora. Se alguma coisa ainda me coloca na lista daqueles que não entrarão no reino de Deus, eu tenho que deixar agora, hoje, porque apenas sendo transformado, vivendo a verdadeira vida que o Senhor imagina, é que eu estarei livre da ira que o Senhor irá manifestar contra o pecado. Querido amigo, nós vamos ouvir uma música especial agora que o quarteto irá cantar. E eu peço a você, que enquanto você estiver ouvindo a música, ore e fale com Deus. Considere este tempo como sendo uma oportunidade que Ele está lhe dando. Eu não estou lhe condenando. Por favor, não entenda por este lado. Eu estou apelando.
Se você está em paz com Deus, maravilha. Amém. O Senhor seja louvado. Se você não tem certeza, ou tem certeza de que não está, então, por favor, aproveite a oportunidade que o Senhor está te dando hoje, agora, aqui, neste momento. Então, fale com Deus durante a música. Não saia daqui sem tomar uma decisão que terá consequências para a eternidade. Saia daqui hoje com a consciência de que você está em paz com Deus. Quantas vezes tenho ido longe de Jesus, só em meio a trevas, tão longe de sua luz. E mesmo tão distante, posso ouvir Jesus dizer: Filho, não desista, eu irei sim com você, vou prosseguir, fiel até o fim, vou prosseguir, como vou desistir? E se as pedras no caminho me fizerem tropeçar, vou nele me apegar e prosseguir. O inimigo sempre lança seus dardos contra mim, mostrando as minhas falhas e quanto fraco sou. Então eu me ajoelho e recebo mais poder. Então eu sigo em frente, disposto a vencer, vou prosseguir, fiel até o fim, vou prosseguir, não vou desistir. E se as pedras no caminho me fizerem tropeçar, vou nele me apegar e prosseguir. Vou sempre em frente, com Jesus. Não importa meu passado, lá na cruz me perdoou, redimido, lavado eu sou. Vou prosseguir, fiel até o fim, vou prosseguir, não vou desistir. E se as pedras no caminho me fizerem tropeçar, vou nele me apegar e prosseguir, vou prosseguir, vou prosseguir, vou nele me apegar e prosseguir, vou prosseguir. Amém. Você poderia levantar, por favor, para a oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, às vezes é difícil ouvir o que ouvimos nesta manhã, que vem diretamente do Senhor, de Tua Palavra. Nós temos uma facilidade muito grande de nos enganarmos e acharmos que tudo está bem do nosso jeito.
acreditamos que basta oferecer o nosso melhor, que é suficiente, e não percebemos que o nosso melhor, na verdade, está marcado e cheio daquilo que não é bom. E apenas nos desculpamos usando esta expressão. Ó Deus, nos dê a compreensão clara de que o Senhor é santo. O Senhor ama a pessoa, mas o Senhor não suporta o pecado. Nos dê esta consciência para não vivermos uma vida dupla, vivendo com um pé no império das trevas e tentando colocar o outro pé no reino de Jesus. Nos dê a consciência de que nós, que já fomos libertados e transportados pelo Senhor, temos o privilégio de viver no reino dos céus aqui na terra, no reino de Jesus, no reino da graça. Por favor, nos dê a compreensão de que devemos viver perto do Senhor e longe do mal, e não tentar ver até onde podemos colocar o nosso pé na beira do precipício, imaginando que ainda estamos bem com o Senhor. Ó Deus, nos perdoe, porque às vezes temos tanta dificuldade de aceitar a coisa mais sublime do universo, que é o amor do Senhor por nós. Às vezes, nos cercamos de tantas coisas que a misericórdia e a bondade do Senhor não são por nós encaradas como coisas boas. Nos perdoe por isso. Mas continue nos advertindo, abra os nossos olhos de que, felizmente, no final, aqueles que escolherem o caminho do pecado sofrerão as consequências que virão sobre o pecado, que é o banimento eterno, a destruição total, para que o universo volte à condição original, sem pecado, em pureza e santidade. Por favor, querido Deus, nos ajude a compreendermos, ou pelo menos termos um vislumbre maior cada dia, do grande amor que o Senhor tem por nós. Como Jó, nos dê a capacidade de responder o teu amor com amor, independente de qualquer outra coisa. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu vou sair para estar ali à porta para me despedir de vocês.